E depois ele redefine o conceito de mito para fundamentar sua cristandade, sua convenção. Então ele passa a ver, de um modo em geral, que os mitos têm um sentido maior do que ele tinha antes. Antes os mitos eram simplesmente histórias falsas, sem sentido, que despertavam somente a imaginação das pessoas, mas não traziam nenhum cunho de verdade. Por isso, se o cristianismo era uma mitologia, entre outras, não fazia diferença entre ser cristão e ser budista. Tudo estava no mesmo patamar. E é justamente isso que ele vai falar no diálogo com o amigo. Aí ele encontra na mitologia a ideia de um Deus que se sacrifica, de um Deus que morre para salvar a humanidade, de um Deus que morre e ressuscita. Até então, para ele não passava de mitologia. Só que quando chega no Evangelho, né? Aí nem onde entra a conversa de Tolkien, né, com ele, né? Sim. Aí Tolkien vai mostrar para ele que esses mitos antigos não estão, de certo modo, prevendo um fato histórico. Não seria uma forma de Deus usar esses mitos antigos para um fato real? Será que aqueles mitos de balde, que fala que um Deus que morre e ressuscita, de Osíris que, de certo modo, voltou a viver, não tem uma relação direta com um fato histórico? Não seria uma forma de dizer assim, isso é vislumbre de uma realidade que vocês ainda não conhecem. Aí quando chega em Jesus de Nazaré, é onde um mito se transforma em fato. É isso que vai, de certo modo, mudar a percepção dele. E vai entender que o cristianismo não é uma coisa que vem assim isoladamente do contexto geral. Até porque esses mitos, eles são anteriores ao cristianismo. Exatamente, né? Anteriores. Aí ele vai mostrar que não somente o Antigo Testamento anuncia a vinda de Cristo como personagem histórico real, mas também ele é profetizado ou anunciado, vaticinado nas grandes mitologias. E Jesus não vai repetir os mitos, nem vai reproduzir os mitos. Ele vai ser a realização do mito. Porque hoje existe também essa ideia de que o cristianismo é uma reprodução dos mitos antigos. Lewis não aceitava essa hipótese. Não. Os mitos antigos, eles falam de algo que vai acontecer, que é real. Então, em Jesus, o mito se transforma em fato, ou seja, ele se materializa. Está em sintonia com sintonia. Tipo assim, Osíris é despedaçado, morto e depois volta a viver. Mas Osíris ninguém sabe onde isso aconteceu, como isso aconteceu, porque não passa de um mito imaginário, de uma coisa sem sentido, sem lógica, mas que traz um fundo de verdade que aponta para algo que pode acontecer no futuro, que vai perpassar pela mente humana até que Jesus vem, Deus transforma-se em homem, morre pela humanidade e ressuscita ao terceiro dia, ou seja, é um fato histórico ali, já anunciado não somente pelos profetas, mas pelas antigas mitologias. Olha que interessante, e isso que você está colocando já vai dentro daquela colocação da apologética antes e depois de Lewis, porque isso aí não tinha na apologética anterior. Tinha, ele reúne vários elementos e consegue formar uma estrutura apologética singular, né? Sim. Agora, a Bíblia, de certa forma, já tem algo nesse sentido. Isso, aí, eu estava me recordando daquela expressão de Paulo no discurso dele no Areópago, né? Isso. Que ele fala a expressão tateando, que as culturas, né? Isso. As pessoas estavam ali e se porventura tateando pudessem encontrar, né? Isso. Aí ele diz, ainda que não está longe de vós, né? E tem um autor da teologia que a gente trabalha ele nessa parte de missiologia, né? E é o Don Richardson. Que foi o Melquisedeque. E o fator Melquisedeque. Ele foi um missionário, né, norte-americano lá nas ilhas de Papua Nova Guiné. O Chesterton também tem essa linha de pensamento, o Chesterton, né? Sim. O Homem Eterno, ele aborda essa questão, né? Que também foi uma influência para C.S. Lewis, né? Já na tradição da igreja, Justin Martyr vai falar da questão dos filósofos, né? Ele não vai falar dos mitos, mas vai falar dos filósofos, pois ele acha que Platão foi uma espécie de pré-cristão, que havia, na verdade, sementes do verbo divino, já espalhadas de Cristo. Então, Lewis vai pegar uma parte dessa ideia patrística, né, de Justino Martyr, mas também vai ampliar com a questão dos mitos pagãos. Por isso ele diz que o paganismo não é o antagonismo da religião. O paganismo é a infância da religião. Ou seja, o homem nasce dentro do contexto pagão, mas o paganismo pode ser a base para que ele venha conhecer depois a verdade. Ou seja, o cristão seria um ex-pagão. Por isso que ele costuma dizer que o cristão é como alguém que é casado
E o ateu é como alguém que é divorciado ou então que é viúvo. Ou seja, porque a diferença é enorme, né? Você perdeu sua esposa, o ateu, a situação do ateu é pior do que a situação de um pagão. Porque o pagão, na verdade, está dentro de um contexto que é... O paganismo é a infância da religião, enquanto o ateísmo é a negação. Ele ainda vai casar. Ainda vai casar. Pagão, né? E o ateu casou e divorciou. Eu vou tomar de empréstimo aqui uma fala do Dom Richardson, que ele diz: Deus não preparou só o evangelho para o mundo, mas preparou o mundo para o evangelho. E é justamente aí, né? Nessas narrativas. Isso. É aquilo que ele diz assim: o inclusivismo não é que você precise conhecer primeiramente a Jesus, mas que Jesus conheça você. Então, onde quer que você esteja, ele lhe conhece. E certamente ele vai usar de vários meios para levar você à verdade. Ou seja, ele não traz a ideia de pluralismo, no sentido de que todas as ideias e religiões são válidas. Não. Mas ele acha que em todas as tradições, religiões, mitos, filosofias, deve existir alguns lampejos de verdade que vai apontar para uma verdade plena, que é Jesus Cristo. Ele diz até assim: aquilo que é verdade em outras religiões é muito mais verdadeiro no cristianismo. E aquilo que é falso nas religiões é verdade no cristianismo. Então o cristianismo precisa concordar com outras religiões naquilo que elas concordam com o cristianismo. Mas naquilo que elas divergem é porque o cristianismo está certo e elas estão erradas. Olha, e insight, né? Extraordinário, né? Verdade. E aí eu lembrei também de que muita gente o critica no seu inclusivismo, mas é porque não entende esse detalhe do inclusivismo dele. Não é o inclusivismo do universalismo. Não, jamais. Tem um caso interessante na última batalha, daquele soldado Emmett, e quando ele... A última batalha, que é a última crônica... Isso, que é um Carlo Romano, né? Que ele se encontra com Asla, só que ele tem a vida toda cultuado e adorado um deus falso. Ele descobre, na verdade, que é um deus falso, o Tash, né? Deus dos Carlomanos. E quando ele encontra-se com Asla, ele se sente envergonhado, triste, e se prostra de joelho, e lamenta pelo fato de ter adorado o tempo todo a um Deus falso, e agora está diante do verdadeiro Deus. O que é que Asla diz? Não se preocupe. Sua oração foi recebida, sua devoção foi recebida, porque enquanto você estava adorando a um Deus falso, eu estava recebendo adoração. A adoração não está se dirigindo ao Deus falso, e sim a mim. Ou seja, na sua ignorância, você queria fazer o certo, até que encontrou-se com a verdade hoje. E a verdade está aqui. Isso é inclusivismo. Deus usa esse mecanismo da ignorância humana. Você faz uma adoração errada, falsa, não propositada, porque você não tem a luz suficiente ainda. Mas no dia que você se encontra com a luz, você vai entender que todo o tempo Deus estava lhe procurando para lhe conduzir até Cristo. Cristo é o ápice da revelação. Sim, porque não entre outras. No inclusivismo universalista, quem salvou ele foi Tash. Né? Mas C.S. Lewis diz: não, foi Asla. Foi Asla. Não existe verdade nem salvação fora de Asla. Perfeito. Você foi aceito pelo fato de você estar no mundo da ignorância. Aí entra aquilo que Paulo diz: Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Sim. Ou seja, você está no mundo da ignorância. Está no mesmo. Mas você tem a boa intenção, você quer encontrar a verdade. E se você busca essa verdade, um dia você vai encontrá-la em forma plena. Muito bem. E eu estava lembrando também daquela expressão de Cornélio, lá no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Isso. Porque a mensagem que é dirigida a ele é que Deus viu, né, a sua conduta, ouviu as suas orações, mas assim, ainda não é isso que vai lhe salvar. É verdade. Né? Ou seja, você está fazendo a coisa certa, mas não lhe salva. Está apontando. E aí é necessário que Pedro vá. Tanto é na casa dele. Pedro vai lá guiado por Deus, pelo Espírito Santo, cumpriu uma missão porque viu do coração de Cornélio o desejo de encontrar a verdade. Isso. Assim aconteceu com o soldado Emmett, né? Encontrou-se com Asla, descobriu a verdade. Asla foi a salvação final. Pronto, agora vamos para... Já que C.S. Lewis se converteu, né? Lembrando só um detalhe, assim, essa conversão de Lewis ao cristianismo é precedida pela conversão ao teísmo. Você sabe que a conversão dele tem duas fases, né? Tem o idealismo antes, né? Ele começa, na verdade, como ateu.
primeiro cristão de família, né? De infância. Depois ateu, materialista ferrenho. Depois ele abandona o ateísmo pelo idealismo. Do idealismo ele entra numa espécie de panteísmo. Do panteísmo ao teísmo. Do teísmo ao cristianismo. E o teísmo acontece, a visão dele, a conversão dele ao teísmo se dá cerca de 2 anos antes da conversão ao cristianismo. E um dos autores responsáveis pela conversão de Lewis à crença em Deus, ao teísmo, é Chesterton, O Homem Eterno. O livro O Homem Eterno foi o principal livro de Chesterton que influenciou Lewis a repensar sua fé. E ele se sentiu cercado de autores cristãos, de textos cristãos, que, de certo modo, encurralaram ele. E ele diz, inclusive, que em 1929, dentro do seu quarto, Magdalene College, quando ele se prostra de joelho e assume, se rende, se entrega e diz: naquele dia eu entreguei-me a Deus e assumi que Deus é Deus. E com inclusive a expressão: e naquele dia eu fui considerado o convertido mais relutante de toda a Inglaterra. Porque na verdade ele mostra que a conversão dele foi... Por isso que o autor... Foi uma guerra, na verdade, com ele, com as pegou ideias... de empréstimo essa expressão, né? Foi, exatamente. O mais relutante dos convertidos. É a expressão que ele usa. Porque ele se rende assim, porque ele se sentiu encurralado, não havia mais saída. Não havia mais para onde prosseguir. E aí ele até relata que é como se fosse um boneco de gelo derretendo de cima para baixo. Quando percebeu, estava todo derretido. Agora tem que me entregar, não há mais para onde correr. Mas ele relutou ainda em permanecer um crente em Deus, mas não cristão. Aí a partir daí começou a frequentar a igreja da Inglaterra, mas só por uma questão mais formal. Até que depois dessa conversa com Tolkien, com Dyson, foi que ele começa a repensar acerca de Jesus e do sacrifício de Cristo. Porque ele dizia assim: eu entendo tudo e aceito tudo da cristandade, mas não consigo entender a ideia de um sacrifício. A ideia do sacrifício, para mim, é inaceitável. O que é que tem a ver alguém morrer para salvar a humanidade? Foi aí onde Tolkien disse assim: a ideia do sacrifício não é necessariamente única do cristianismo. Está presente nas grandes mitologias, nas grandes culturas. E elas vão levar isso à concretização em Jesus. A essa relação despertou ele para essa conclusão que o sacrifício de Cristo não era algo assim tão inusitado, mas estava previsto não só nas próximas, mas também nos mitos, nas culturas antigas. Aí ele conta que depois disso, dias depois, ele foi para um zoológico com seu irmão, na garupa de uma bicicleta, né, motocicleta, e ele diz assim: quando saí de casa, não acreditava que Jesus era o Filho de Deus. Quando cheguei no zoológico, já acreditava. Como? Não sabe. Ele mesmo disse que chegou lá acreditando que Jesus era o Filho de Deus. Ali aconteceu a conversão dele. Ninguém explica, nem ele, nem os biógrafos, o que aconteceu com C.S. Lewis no caminho. Você na garupa de uma bicicleta, uma motocicleta, com seu irmão, vai para um zoológico. E quando você chega lá, diz assim: Jesus agora é o Filho de Deus. Chegou a minha conclusão. Aí só Deus sabe o que aconteceu no coração desse homem nesse caminho, né? O irmão dele disse que não percebeu nada. Não viu nada diferente. Mas ele conta isso em sua biografia, né? Legal. Eu vi uma frase recentemente, foi o pastor César Cavalcante.